O ano político se inicia de fato, com uma série de desafios para o governo Lula. Começa agora JBR News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira com os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. É o início de fato agora do ano político. O ano político se intensifica, começa de fato a partir do momento em que o Congresso retorna, elege os seus comandos e aí então projeta o que deverá acontecer no futuro desse ano que se inicia agora, esse ano de 2025. E o que se revela é uma série de desafios grandes ainda para o governo Lula. Há uma expectativa ali dentro do governo que as relações vão ficar um pouco mais amenas, um pouco menos conturbadas com os novos comandos do que estavam no passado. O novo presidente da Câmara, Hugo Motta, tem um perfil mais suave do que tinha o antigo presidente Arthur Lira. Davi Alcolumbre, em contrapartida, não tem o perfil negociador e suave de Rodrigo Pacheco no Senado, mas a expectativa é que ele não será também tão duro. Davi Alcolumbre fez no seu discurso no sábado, a palavra que pontuou esse discurso o tempo todo foi a palavra diálogo, uma disposição, portanto, de tentar reduzir essa polarização. Foi isso que ele disse no discurso. E Hugo Motta até surpreendeu um pouco, se espelhando no seu discurso ao ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, dizendo que ele vai seguir o exemplo de Ulisses Guimarães, e usou a palavra democracia 29 vezes, o que deixou a turma da extrema-direita um pouco com as barbas de molho com relação ao discurso. Então, os dois partem para o campo com essa disposição, mas, ao mesmo tempo, tanto o Hugo Motta como o Davi Alcolumbre pontuaram muito no seu discurso a necessidade de manter as prerrogativas do Congresso Nacional, manter o Congresso Nacional com os poderes que tem, o que significa na prática o seguinte: o Congresso Nacional não vai abrir mão, não pretende abrir mão da autonomia que ganhou com relação à questão da liberação das emendas orçamentárias, e isso então volta a ser o foco do embate entre os poderes a partir desse ano que se inicia, com uma situação que coloca ali desafios para o governo Lula. Explica um pouco as críticas que foram feitas na semana passada por três dos principais comandantes do Centrão: o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e depois o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, todos três fazendo críticas muito grandes ao governo. O que acontece? Por um lado, e isso foi dito muito no sábado lá, há uma insatisfação da parte do Centrão com relação à proporcionalidade da distribuição de cargos no governo. O Centrão avalia que a esquerda, a base de esquerda do governo, a base mais petista do governo, só tem hoje 18% do Congresso. No entanto, tem 90% dos cargos mais importantes do governo. Essa proporção precisa mudar e vai haver uma pressão grande para que ela mude nessas mudanças ministeriais aí que o Lula pretende fazer. E, por outro lado, esse Centrão, ele vislumbra a possibilidade de deixar de ser linha auxiliar, ou seja, um grupo que da base apoia eventuais governos de esquerda ou de direita, para ser de fato alternativa de poder. Eles acham que as pesquisas estão demonstrando essa possibilidade. Uma pesquisa do Instituto Quest, que foi divulgada agora nessa manhã de segunda-feira, vai um pouco nessa linha. Ela mostra Lula vencendo ainda todos os adversários, vence em todos os cenários, contra todos os nomes testados, mas com uma redução grande da vantagem que ele tinha. Lula aparece com uma rejeição de 49%, ou seja, os 49% dos eleitores disseram que não votariam em Lula de forma alguma, o
que mostra então que ele está ali na margem para poder ganhar uma eleição em 2026. E principalmente mostra uma queda muito grande nessa vantagem. Tomando-se um dos nomes aí na disputa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em dezembro, Lula tinha sobre Tarcísio de Freitas uma vantagem de 26 pontos. Essa vantagem caiu agora somente para 9 pontos. Lula aparece com 43% das intenções de votos, contra 34% de Tarcísio numa simulação de segundo turno entre os dois. E mostrou a possibilidade de ascensão aí de um outsider na política que disputou a prefeitura de São Paulo no ano passado, o cantor sertanejo Gustavo Lima. O Gustavo Lima seria hoje o nome mais próximo, o que mais desafiaria a Lula. Uma disputa entre Lula e Gustavo Lima, Lula teria 41%, Gustavo Lima teria 35%. Enfim, são os desafios colocados agora com os novos comandos da Câmara e do Senado, quando, de fato, o ano político se inicia. Lula terá muito trabalho pela frente, muitos desafios pela frente, e nós vamos estar aqui sempre acompanhando tudo para trazer a melhor análise e a melhor informação para você. E pedindo a você aí que deixe aí nos comentários em quem você votaria essas eleições fosse hoje. Coloca aí, a gente gostaria de ouvir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais.